Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo aqui a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade a esse estudo e falar exatamente sobre a criação do homem. Nós estamos já na terceira parte da nossa aula sobre a criação do ser humano. Se você ainda não assistiu às outras partes, convido você a dar uma olhadinha lá nos outros vídeos anteriores, tá bom? Mas antes da gente começar aqui a nossa terceira parte desse estudo, convido você a rezar junto comigo. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, então. Convido você a pegar aí o seu catecismo no parágrafo 369. Tá bom? Eu pretendo não estender a mais uma aula. Gostaria de finalizar essa primeira parte sobre a criação do homem aqui neste vídeo. Então, se ficar um pouquinho mais longo aí, uns 25 minutos e tal, eu acho que é necessário, tá bom? Talvez fique até um pouquinho menos. Vamos começar então? O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo de homem e de mulher. Ok, então o catecismo está dizendo o quê? Que Deus nos criou de certa forma em igualdade, porque nós somos pessoas humanas. Né? Então existe essa dignidade da pessoa. Nós somos iguais em dignidade. Não existe absolutamente nada que nos diferencie como pessoas humanas. Em dignidade, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos iguais. Iguais. Nem mais nem menos. Tá? Porque hoje a gente sabe que tem uma briga, né? É mais, o homem é mais, a mulher é menos, a mulher é mais, aquela coisa toda. Mas para nós católicos, nós somos criados em igual dignidade, igualzinho. Mas ao mesmo tempo, diz o catecismo, que nós temos diferenças. Ser homem, ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. Certo? O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, a imagem de Deus. Em seu ser homem, em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Então assim, vamos lá primeiro. Diz o catecismo que cada um de nós, homem, a diferença entre homem e mulher, as nossas diferenças, as diferenças de as nossas diferenças de desejos, as nossas diferenças de inclinações, né, até de vocação, certo? Os homens são mais propensos a certas atividades, as mulheres são propensas a outras atividades. Naturalmente nós temos essas propensões, nós temos essas inclinações para fazermos certas atividades. Deus não nos criou igual nesse sentido, iguais. Veja, há uma diferença natural. Deus nos criou naturalmente diferentes. E esta diferença, diz o catecismo aqui com todas as letras, essa diferença é querida por Deus. Esta diferença é uma bênção. Esta diferença é maravilhosa. Elas refletem, inclusive, essa diferença, a sabedoria e a bondade do Criador, que nos fez diferentes, embora iguais em dignidade. Essa coisa de que é tudo igual, esqueçam. Nós temos diferenças, queridas por Deus. Queridas por Deus. Eu não vou me aprofundar nessas diferenças, porque você sabe quais são. Né? Inclusive, a nossa própria biologia já mostra as nossas diferenças. A estrutura corporal do homem já é diferente da estrutura corporal da mulher. Né? O homem, ele acaba, por exemplo, realizando atividades que exigem maior esforço físico. Certo? As mulheres que têm aí, na sua formação biológica,
menos força física que o homem, e isso podem brigar o que quiserem, mas é assim. Foi assim que Deus quis, meus irmãos. Foi assim que Deus quis. Então o homem, ele vai naturalmente procurar atividades que exijam maior resistência física. E as mulheres, elas vão ter outro tipo de atividade. Né? Por exemplo, o cuidado com os filhos. A atenção que a mulher tem ali com os detalhes. Vocês podem ver, o homem não tem essa atenção toda. A mulher, ela enxerga os detalhes. Os homens não. Porque a nossa cabeça de homem, ela é direcionada para outros requisitos. Ela é direcionada para outros tipos de coisas, para outras atividades. As mulheres têm um direcionamento diferente, naturalmente. E aí que o catecismo vai falar disso, que a nossa complementariedade é o que reflete essa beleza de Deus. Nós nos complementamos. Olha aqui o que diz o parágrafo 370. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Olha que coisa aqui. Isso é uma curiosidade para quem aqui não sabia, né? Deus, ele não é nem homem nem mulher. Ele não é nenhum dos dois. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. E em Deus não tem diferença. Deus não tem esta diferença que nós temos. Porque a gente acaba projetando uma imagem masculina em Deus. Mas se a gente olhar na Bíblia, às vezes Deus é comparado a um pai, e às vezes ele é comparado até a uma mulher. Então Deus, ele não é nem homem nem mulher. Que coisa! Ele criou o homem e a mulher. Ele criou a diferença dos sexos. Ele criou isso. Mas ele mesmo não é nenhum dos dois. Ó. Entendeu? Então ele é a fonte da nossa sexualidade também. Ele é o criador da nossa sexualidade. Mas ele mesmo não tem isso. Certo? Foi algo que ele inventou. Deixa eu usar uma palavra diferente aqui. A gente fala a palavra criar, mas foi uma coisa que Deus inventou. E inventou de uma maneira maravilhosa. E é isso, a nossa complementaridade, que vai dar o sentido à nossa convivência. É que vai fazer sentido a nossa convivência. Olha aqui, ó. Continuando, né? Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus. As de uma mãe, as de um pai e esposo. Então, as nossas características como homem e as características como mulher, elas refletem algo da perfeição de Deus. Deus, outrora no Antigo Testamento, foi comparado com uma mulher, com uma mãe. Pode uma mãe esquecer o seu filho? Ainda que ela se esqueça, eu jamais se esquecerei. E muitas vezes Deus é comparado a um pai. Quantas vezes Jesus mesmo vai nos ensinar, né? O Pai nosso vai chamar Deus de Pai. Porque não significa que Deus seja homem, mas significa este cuidado, a proteção, a força daquele que protege. Sabe aquela coisa? Então, o carinho do Pai. Então, é uma imagem, certo? Continuando aqui, ó, no 371. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Certo? Nós fomos criados para a gente se relacionar. E aqui, quando eu falo relacionar, não é só se relacionar no sentido de casamento, mas nós fomos feitos para interagirmos, para nos relacionarmos como irmãos. Irmãos e irmãs. Então a gente foi feito para a gente trocar essas nossas características que Deus colocou em nós de forma diferente, para a gente trocar entre nós. Então eu, que sou homem, vou lá, converso com a minha irmã, que é mulher, e a gente troca, sabe, os nossos pontos de vista, a nossa forma de enxergar o mundo. Né? A gente faz essa troca sadia, aquilo que o Padre Jonas Abib chamava de sadia convivência. Né? Então essa sadia convivência entre nós é maravilhosa, esta fraternidade. A palavra de Deus dá-nos a entender isso por meio de diversas passagens do texto sagrado. Lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Tá vendo? Eu fico pensando aqui, você já pensou
se no mundo só existisse homem? Meu Deus, que tragédia que ia ser isso. E se no mundo só existisse mulher? Meu Deus do céu. Olha como isso é assim, algo que a gente não consegue nem negar. Tem que ter essa diferença, essa complementaridade. Como é bom que existe homem e mulher. Que coisa maravilhosa. Né? Existem movimentos aí, infelizmente, que dizem que o homem não devia existir na face da Terra. Meu Deus, que tragédia chegar num ponto desse, não é? Vamos lá. Deus diz então, eu mesmo vou criar um auxiliar que lhe corresponda. Tanto que depois Adão vê a Eva lá, né? E ele fica todo feliz. Finalmente, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele percebe que com ela ele consegue se relacionar. Nenhum dos animais pode ser este vis-à-vis, eu não sei como é que é uma expressão aqui, que eu não sei se é francês, sei lá o que é, do varão. A mulher que Deus modela da costela tirada do varão e que leva a ele, provoca da parte do homem um grito de admiração, que foi o que eu acabei de falar, né? Quando Adão olha para Eva e diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, o homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. Porque imagina um Adão lá, coitado, ele ficava vendo os animais, né? Você tinha lá o casal do cavalo com a égua, e tinha lá, né, a tartaruga com o tartarugo. Eu sei que não é assim que fala, tá? Mas aí ele fala, meu, e eu aqui sozinho, não tem ninguém. E aí Deus cria a mulher para ser uma companheira. E aí ele exclama, né? Ele fica todo feliz lá. É interessante, a gente poderia falar sobre várias coisas, mas vamos lá. O homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse feito apenas pela metade, incompletos, não. Criou-os para uma comunhão de pessoas, na qual cada um dos dois pode ser ajuda um para o outro, por serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, ossos de meus ossos, e complementares enquanto masculino e feminino. A gente é igual enquanto pessoa e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus os une de uma maneira que, formando uma só carne, possam transmitir a vida humana. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Ao transmitir a seus descendentes a vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de forma única na obra do Criador. A gente já falou sobre isso. Então, no matrimônio, o que acontece? Deus pega um homem e uma mulher, são duas pessoas, transforma numa só carne. Continuam sendo duas pessoas, mas uma só carne. Entende? O que acontece no matrimônio é um milagre. Assim como o pão se transforma em carne, o pão, quando o sacerdote consagra, acontece um milagre no altar. O pão se torna corpo, sangue, alma e divindade de Cristo vivo no altar. Quando o matrimônio é celebrado, acontece um outro milagre. De duas carnes, Deus transforma em uma só carne. É um milagre. A gente não para pensar que é um milagre que acontece ali, diante dos nossos olhos. Sobrenaturalmente, é claro, mas Deus une. Entende? Não são mais dois, mas são um só. Interessante isso, não é? No desígnio de Deus, o homem e a mulher têm a vocação de submeter a terra como intendentes de Deus. Então, Deus, quando criou tudo, falou, agora vocês submetam a terra, dominem a terra. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. A imagem do Criador que ama tudo que existe, o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Daí a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. Então aí o catecismo também fala que, embora Deus dissesse para o homem e para a mulher, agora vocês dominem, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, isso não significava que Deus estava falando, agora vocês podem arrebentar com tudo aí. Não, a gente tem o carinho e o cuidado com a criação. É óbvio que o homem precisa explorar esse mundo, claro, mas com responsabilidade, como nos diz a igreja, como nos diz o catecismo aqui, tá certo? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu poderia finalizar nessa aula, mas eu vou ainda criar a quarta parte, tá bom? E a gente vai falar sobre como era o homem no paraíso, tá bom? Eu vou encerrar aqui, a gente continua no próximo vídeo, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe, deixe um comentário e que nosso Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a
a quarta parte aqui da nossa aula. Fique com Deus.